No nosso quadro de saúde desta edição do programa, a gente recebe a visita do Dr. Vinícius Borges Soares. Ele é neurologista, na verdade neurocirurgião, também atua na área da neuroradiologia intervencionista e é ele que divide com a gente algumas informações para lá de importantes. Seja bem-vindo ao programa, obrigada pela visita. Obrigado, Vera, é um prazer estar aqui para a gente conversar acerca das doenças cerebrovasculares. Quando a gente fala em aneurisma, a gente vê a quantidade de pessoas que padecem com esse mal, que muitas vezes chegam à morte devido a esse problema. Então a gente quer conhecer um pouco mais as técnicas, os tratamentos, o que está sendo realizado. Vamos às questões de hoje. Doutor, tem como evitar um aneurisma com os exames preliminares nos dias de hoje, com aqueles exames de rotina que a gente pode desenvolver hoje ou não? O aneurisma a gente consegue, com os exames que nós temos disponíveis, fazer o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico antes da ruptura. Então, existem exames como angiorressonância, angiotomografia, que possibilitam, né, que o paciente descubra o aneurisma antes dele romper, o que é extremamente importante para o desfecho, né? O desenvolvimento daquele aneurisma tem a ver com genética, tem a ver com alimentação, tem a ver com estresse, com todo esse cotidiano aí do nosso dia a dia. O aneurisma, a gente explicar para ficar bem claro, o aneurisma é como se fosse uma bolha numa artéria, né? A artéria é o vaso que leva sangue para o cérebro. O aneurisma é um defeito nesse vaso. Qual é o risco dessa bolha, essa bexiga? Ela é estourar e dar uma hemorragia cerebral. O aneurisma, a parede dele é mais friável, é mais frágil, por isso que corre esse risco. A prevalência, assim, na população geral, em torno de 5% das pessoas tem aneurisma, e a grande questão é que o aneurisma ele é uma doença silenciosa, né? Ele não dá manifestação. A manifestação quando ele rompe, né? Que é uma situação de emergência, assim, né? A questão dos sintomas pode-se dizer que é mais complicado. Algumas pessoas associam em relação à enxaqueca, por exemplo, um tipo de dor de cabeça pode ser um indício, doutor? Não, são coisas diferentes, assim. O aneurisma, assim, a apresentação clínica dele quando ele rompe é uma dor de cabeça, mas diferente da enxaqueca. É uma dor de cabeça muito forte, lancinante. Os pacientes relatam assim, a pior dor de cabeça da minha vida. Então não é uma dor habitual de uma dor de enxaqueca ou de uma cefaleia tensional. A apresentação do quadro clínico é bem diferente. É uma cefaleia súbita, de forte intensidade, muitas vezes associada a náuseas, vômitos. Outra característica que a gente observa é uma rigidez de nuca, né? Esse sangramento ele provoca a irritação das meninges e o paciente fica com a rigidez de nuca, né? Então esses são os principais sintomas do aneurisma quando ele rompe. E essa é a maior parte da apresentação dele se dá dessa forma. Aneurisma pode acontecer em outras regiões do corpo, essa deficiência em artérias, na verdade. Sim, aneurisma pode ocorrer em qualquer artéria, né? Exatamente. As artérias do cérebro ela tem uma predisposição, principalmente nas bifurcações, né, onde as artérias se dividem, porque são áreas onde o sangue tem um estresse hemodinâmico maior, né? E o aneurisma muitas vezes ele é congênito, a pessoa nasce com ele. E o que faz romper o aneurisma? Quais são os principais fatores de risco? O cigarro é um principal fator de risco associado à ruptura, né? O paciente que tem a hipertensão que não está sendo controlada, ou seja, aquele paciente que tem um pico hipertensivo é outro fator de risco, né? Então são os principais fatores de risco que a gente precisa controlar frente a um paciente com diagnóstico de aneurisma. E aí, claro, né, no caso de diagnosticado, os tratamentos. Hoje, a princípio, vocês têm algumas técnicas de opções, né? Exato. Existem duas técnicas para a gente corrigir o aneurisma, né? Corrigir essa bolha, esse defeito na artéria. Uma técnica é a microcirurgia convencional, onde é feita uma incisão no crânio, né? A gente coloca um microscópio, disseca essas artérias e coloca-se um clipe no aneurisma. É cirurgia convencional, cirurgia aberta. Existe outra técnica que chama embolização. Essa técnica é feita através de um cateterismo. Se faz um cateterismo numa artéria da virilha, artéria femoral. Por dentro desse catéter a gente usa todo o nosso instrumental, né, para chegar até o aneurisma. A gente coloca dentro dessa bolha um microcatéter, cateterizamos o aneurisma e através desse microcatéter a gente coloca espirais de platina, que nós chamamos de molas, né, os coils. A gente coloca essas espirais de maneira a ocluir essa bolha, ocluir todo esse aneurisma e evitando dessa forma que ele sangre, né? Então são duas técnicas, a embolização, que é o tratamento endovascular,
e a microcirurgia aberta. Essa escolha da técnica vai depender do estágio do problema, da indicação do médico. Isso precisa ser estudado, né? Há aneurismas que a embolização tem um resultado melhor, alguns aneurismas a embolização é mais complicada e se indica a microcirurgia. Aí realmente tem que avaliar caso a caso. Nos dois casos nós temos uma segurança, nós temos uma condição de vida bem interessante, doutor. Claro, com certeza. São duas técnicas, né, que a gente consegue tratar a doença, né? Então, ambas são efetivas. Né? É genético normalmente, você já nasce com esse problema, eu posso também desenvolver, então quer dizer que um aneurisma pode acontecer com uma pessoa jovem? Pode. Existem os aneurismas, a grande maioria são os aneurismas congênitos, que a pessoa nasce, né? Mas existem aneurismas adquiridos, às vezes relacionados a traumatismos e tal, né? A faixa etária de apresentação, a maior parte em torno dos 40 aos 60 anos, né? Mas também a ruptura pode ocorrer em pacientes jovens, 20 anos, mais jovens, enfim. O problema está na ruptura. Ela normalmente é fatal. A morbimortalidade da ruptura, que provoca, a gente chama de hemorragia subaracnoide, é muito alta. Em torno de 40% dos pacientes morrem na hora da ruptura, nem chegam ao hospital. Né? E muitos chegam para nós no hospital em coma, já com uma situação neurológica bem debilitada. Então, se a gente consegue tratar antes da ruptura, realmente o desfecho é bem melhor, né? Os exames para rastreamento, né? A gente poderia usar a angiorressonância e a angiotomografia, que não são exames invasivos, né? E onde nos possibilitam diagnosticar o aneurisma. Problema silencioso, essa disformidade, então, em relação às artérias. Vale a pena fazer os exames. Num exame a gente já tem a resposta do sim ou não e os tratamentos hoje estão à disposição, é isso? Exato, correto. Tá certo. Nós temos os especialistas, os neurocirurgiões, os neuroradiologistas, que no caso também acompanha com toda a condição do exame, né, doutor? Exatamente. E aí você tem o resultado de uma qualidade de vida. Feito esse procedimento, você tem aí, pode contar com algumas décadas a mais. Com certeza. Que é o mais importante. Obrigada pela visita. Conversando com o Dr. Vinícius Borges Soares, hoje aqui no programa, ele que veio gentilmente conversar com a gente sobre esse tema, com esse tipo de doença. Não é incomum. Vale a pena observar. Pode acontecer nos rins também esse problema, em outros órgãos. Então é sempre bom a gente ficar atento. Até uma próxima, doutor. Ok, foi um prazer.